Você já se perguntou qual é a sua real missão aqui na Terra? Para que você existe? Será que o universo nos colocou numa grande peneira, sacudiu e nós caímos aqui por acaso? Daí vamos tocando o nosso barco, sem entender muito bem a razão da vida. De vez em quando vem aquela pergunta lá no fundo: o que estou fazendo aqui? Mas logo em seguida, ela é encostada num canto da mente e vai permanecendo sem resposta. Olhe para si mesmo e pergunte: quem é realmente esse ser que existe em você? Quem é essa pessoa que sente, ama, usa a inteligência, absorve sabedoria e, lá no fundo, quer fazer um mundo melhor? Quem é essa pessoa? Como vencer neste grande campo de lutas que é a existência humana? Afinal de contas, qual é o segredo da vida? Você já pensou no enorme bem que essas respostas podem lhe causar? Mas quem é capaz de nos ajudar a encontrar essas respostas? É nesse sentido que queremos lhe apresentar a logosofia. Logosofia, que é uma cultura e ciência ao mesmo tempo, em prol da superação humana. Foi criada pelo mestre de sabedoria Gonzales Pecote, também conhecido por Honsol. Qual é a concepção da logosofia? A própria palavra explica. Observe esse radical grego logos. Logos é a sabedoria do Criador e suas leis que estão ao nosso redor e sustentam todo o universo. Um princípio da logosofia é a evolução espiritual do ser humano. Um ser vai evoluindo na proporção que sua consciência se enriquece com os conhecimentos que estão nessa fonte eterna do saber. O ensinamento da logosofia, ele é transcendente porque ele é baseado nesse saber supremo. Por intermédio do seu estudo, podemos alcançar graus elevados de evolução. Uma pessoa pode ser muito bem-sucedida na realização das suas tarefas comuns. Aquelas tarefas que garantem a sobrevivência física e a vida em sociedade. Mas não viemos ao mundo só para isso. Há uma razão maior. Há uma grande causa que deve ser conhecida e praticada. Somos um avião que precisa voar com duas turbinas. Uma atende às necessidades da vida comum, mas a outra não pode, não deve ficar desligada. É a turbina das grandes explicações que transcendem os conhecimentos comuns e envolvem a espiritualidade humana. Sem ela, o avião da nossa evolução fica dando voltas no aeroporto, mas não consegue levantar voo. Quando descobrimos a razão essencial da nossa vida, passamos a cuidar dos afazeres cotidianos, aqueles afazeres do dia a dia, mas sem deixar de atender às exigências superiores da nossa alma. É assim que passamos a pular da cama de manhã com aquela sensação de preenchimento interior, seguros de que os dias não estão se perdendo numa vida medíocre e numa jornada pobre de conteúdo. A logosofia existe para nos ensinar a cumprir essa missão. Somos uma alma que evolui através dos séculos. Essa visão consciente nos torna mais valentes porque muda completamente a nossa forma de viver, sentir e olhar o mundo. Sem compreender essa obra maior da nossa vida, existirão lacunas que nada vai conseguir preencher. Fica a sensação de que falta alguma coisa fundamental, que a pessoa não sabe explicar. E é por isso que a felicidade fica sempre incompleta. A falta dessa visão é uma das principais causas das crises existenciais. Aquelas crises que têm causado tanto mal à felicidade, à paz e à liberdade do ser humano.
A logosofia veio ao mundo justamente para nos instruir na realização desse elevado trabalho. Mas que trabalho? A explicação da vida, de Deus, do universo e do ser humano. O despertar da consciência, o trabalho de desenvolver o poder da nossa inteligência, avançar no nosso aperfeiçoamento, compreender que somos um espírito que veio para evoluir e construir uma existência rica de significado. Sentir a vida como a mais sublime das oportunidades, aquela oportunidade que nós recebemos e precisamos aproveitar, conhecer a nós mesmos, construir o nosso destino, desenvolver as nossas aptidões e potencialidades, o trabalho de entender essa criação que nos cerca com todas as suas leis universais. A nossa tarefa maior é compreender a obra de arte que existe em nós e espera ser concluída. Somos uma escultura inconclusa, que precisa ser acabada. Somos o artista e a obra ao mesmo tempo. Na proporção que caminhamos, o que acontece? Ajudamos nossos semelhantes nessa nobre tarefa de superação humana. São essas realizações que fazem de nós seres inteiros, únicos. É assim que tornamos a nossa vida um ato grandioso. E os pensamentos? Essa é mais uma importante concepção que a logosofia veio nos ensinar. Os pensamentos têm vida própria e precisam ser conhecidos e dominados por nós. Se não quero assistir um programa de TV, o que eu faço? Eu mudo de canal. Se a música não me agrada, eu posso desligar o rádio. Mas como fazer na nossa mente quando alguns pensamentos tiram a nossa paz? Como lidar com as preocupações, temores e insegurança, por exemplo? Por quê? Porque não é simples como desligar ou mudar de canal. A resposta é clara. Quando se trata de pensamentos, estamos lidando com seres que agem com autonomia. Você já observou quantas vezes falou algo ou cometeu atos e depois acabou se arrependendo? Se lá no fundo da alma você não queria agir daquela forma, por que agiu? Por que tantas vezes durante o dia nos sentimos impotentes diante desses impulsos que vêm lá de dentro? Essa é a força dos pensamentos. Alguns são amigos, mas outros são verdadeiros inimigos que nós temos dentro de nós. Entender essa realidade faz toda a diferença na forma como encaramos a vida. Por quê? Porque o ser passa a fazer uso de um poder que não sabia que possuía. Muito devemos às ideias que revolucionaram o mundo. São invenções que causaram grandes mudanças na nossa forma de viver, desde a roda e o fogo até a internet. Mas há uma ideia que marcará os próximos séculos. Uma ideia que vem mudando a vida de muitas pessoas. De que ideia estamos falando? O processo humano. Essa é uma concepção da logosofia fundamental para a criação de uma nova civilização. Assim como tudo no universo se desenvolve por processos, você, o ser humano é um maravilhoso processo da criação. Qual é, então, o segredo? O segredo está em conduzir a nossa vida como um processo de evolução. Mas essa evolução tem que ser consciente, ou seja, eu preciso entender esse processo, sentir que estou evoluindo. Eu preciso saber os passos que estou dando e conseguir compartilhar minha experiência com os meus semelhantes. É assim que nós passamos a dirigir os nossos dias com autoconfiança. Realizamos em nós mesmos todas as excelências da nossa condição de humanos. Superamos com valentia as nossas adversidades. É dessa maneira que alcançamos o êxito equilibrado em todos os setores que envolvem a nossa vida. Construímos uma herança individual
que nos pertencerá eternamente, e nos tornamos autores da história imortal da nossa existência.